Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu ministério e a sua família. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus te conduza a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Hoje, queridos, o nosso tema é a Síndrome de Acabe. Estarei procurando aqui trazer relatos sobre esta síndrome que está hoje dentro das igrejas. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação em alto nível, em profundidade, e também com a restauração da personalidade, as áreas da mente, emoções, sentimentos e vontades. Meus queridos, como te falei, o nosso tema é a Síndrome de Acabe. E eu tenho um texto base para iniciar essa ministração, que fica em 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30. O texto diz assim: E Acabe, filho de Orim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Orim, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Orim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Meus amados, muitas doenças do mundo de hoje, que não obstante apresentam-se como uma aparência de novidade, nada tem de modernas, como o cólera, por exemplo, que pode ser encontrado em qualquer livro de história como sendo um mal combatido já no passado. De igual modo, no campo espiritual e, por que não dizer social, encontramos certas enfermidades, anomalias muito antigas que, infelizmente, não são muitas vezes reconhecidas como gravidade e nem diagnosticadas com a devida atenção. Uma dessas é a Síndrome de Acabe, que pode ser encontrada no livro de 1 Reis, mais especificamente no capítulo 16, versos de número 31, onde lemos o seguinte: Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Meus amados, algumas síndromes podem ter origens hereditárias, outras não. São produtos de determinadas deformações genéticas, incuráveis, ganha o nome do seu descobridor. A de Acabe não foi descoberta pelo rei de Israel. Aliás, um jovem de caráter e personalidade desequilibrados. Entre os vários defeitos que o caracterizavam, sentia-se perseguido pelos profetas de sua época. Alguns desses profetas, verdadeiros heróis, sofreram terrivelmente durante o seu reinado. Dominado pela mulher, Jezabel, Acabe se comportava como um meninão mimado. Qualquer palavra de confronto o levava a ficar na cama, sob os cobertores, a resmungar. Não comia, emburrado, expunha seus sentimentos de inferioridade até que alguém atendesse seus anseios. Elias, o profeta, sofreu horrores nas mãos de Acabe.
porque o considerava como inimigo, um perturbador da política implantada pelo rei e sua corte. Acabe o denominava perturbador de Israel, como está em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 17. A razão é simples. Elias, como mensageiro do Senhor, fiel à sua missão, não conseguia compactuar com as loucuras e pecados de Acabe. Foi um longo período de confronto, mas Acabe continuou obstinado com sua síndrome de perseguição. Elias foi elevado aos céus e Acabe precisava de outro profeta para dar vazão à sua personalidade doentia. Quando a pessoa sente-se perseguida, então ela não reconhece seus erros, não se deixa ser tocada pelo Espírito Santo. É fácil encontrar ou fazer um inimigo. Foi o que Acabe fez. Encontrou no desconhecido Micaías o seu algoz. Pouco sabemos de Micaías e seu ministério. Contemporâneo de Elias, revelou-se corajoso como o grande homem de Deus, Elias. Josafá, rei de Judá, desobedecendo toda orientação divina, resolveu estabelecer um pacto político com Acabe. Uma aliança para guerrear com os sírios. Deu-se mal. Teve que fugir da batalha. Comprovou que não é possível aliança e comunhão com os infiéis. Antes de ir à batalha, os dois reis, com suas vestes e tronos reais, resolveram promover um culto profético. 400 profetas, vestidos a caráter, deram um show de profecia. Todos concordavam que a vitória estava ganha. Os profetas que só profetizavam vitórias, bênçãos, prosperidades para os seus adeptos, não são produtos da atualidade. Sempre existiram. Deus é o guerreiro de todas as vitórias. Por isso, vem com Josué lutar em Jericó. Queridos, embora Jericó hoje seja cidade onde nem sempre é possível entrar, mas rompendo em fé, a vitória está ganha. Que lástima! Como há salvos que adoram profecias de vitórias, que não conteste o pecado. Josafá achou estranha a profecia unânime dos 400 profetas de Acabe. Pergunta infantil, se por acaso não havia na região algum profeta comprometido, não com o rei, mas com o Senhor. Acabe deixa extravasar a sua síndrome. Claro que há um obscuro profeta, chamado Micaías, mas eu o aborreço. Não gosto dele. Ele só prega contra mim. Nunca diz uma palavra boa a meu respeito. Só fala mal. Como está lá em 1 Reis, capítulo de número 22, versículo de número 7 e 8. Como falar bem de um pecador que se recusa a se arrepender? Impossível. Amados, o mensageiro que foi buscar Micaías tentou corrompê-lo no caminho. Você quer se dar bem com a igreja? Não pregue contra o pecado. Olha o dízimo daquele irmão. Afinal, ele é o rei. Não fale de pecado. Não fale de erros. Não condene a idolatria. É falta de ética. Faça um discurso descompromissado com a verdade bíblica e eu lhe garanto aumento de salário. Já naquele tempo havia corruptor. Mas Micaías diz, não há problemas, tenha um compromisso com Deus. O que o Senhor disser, isso falarei. Como está lá em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 13 até o versículo 14. Queridos, claro que a mensagem não agradou a Acabe e Micaías foi parar na prisão, sustentado com pão e água de angústia,
como está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 27 ao 28. Acabe foi morto na batalha. Os cães lamberam seu sangue no tanque, onde as prostitutas se lavavam, como está descrito em 1 Reis 22, 38. Cumpriu-se então a profecia de Elias quando o repreendeu pela morte de Nabote. Poderia ter sido diferente, não fosse sua síndrome de perseguição. Queridos, a Bíblia é um precioso manancial, fonte de alívio e consolo para os que labutam no ministério. Continuamos a encontrar na caminhada com Deus pessoas que têm o pastor como inimigo e perseguidor. Ao que parece, os mensageiros divinos têm o poder de ler os pensamentos das pessoas, conhecer seus fracassos e pecados impiedosos, expõem no púlpito toda a podridão moral dos seus ouvintes, são tidos como perseguidores de alguns salvos, preparam mensagens com o endereço certo, como se o verdadeiro homem de Deus, ao estudar, elaborasse suas mensagens, orando pelos resultados, como se alistasse os nomes dos que devem ser atingidos. Uma vez no púlpito, trincheira inexpugnável que ninguém pode contestar, alguns pensam em estar lançando seus dardos de ódio sobre o pobre ouvinte. O pastor, queridos, só prega contra mim. Alguns temerosos dizem, só prega para mim, mas sem resultados, é claro. Queridos, o inimigo cria na mente das pessoas com síndrome de perseguição escudos para impedir a ação do Espírito Santo. A confusão que tais pessoas realizam na igreja, a tristeza que causa ao ministério, o desconforto espiritual, somados, são inexplicáveis. É fácil ser odiado, é só falar a verdade. Mais fácil ainda é ser amado. É só concordar com o erro, arranjar adjetivos adocicados para o pecado, não falar do juízo divino e do inferno, e os aplausos virão. Amados, os grandes homens de Deus pagaram com a vida a convicção de suas vocações. Entre agradar o ouvinte e pregar o verdadeiro evangelho, prevalece para o homem de Deus o compromisso com o Senhor. Aplausos humanos não substituem a aprovação divina. Não é a realidade presente. Mesmo assim, ainda temos alguns Micaías e Elias comprometidos com a vocação ministerial. Esta é comprovada pelo compromisso daquele que é vocacionado com Deus. Então, amados, a síndrome de Acabe, inspirada na figura bíblica do rei Acabe, refere-se a uma postura de omissão, falta de posicionamento e submissão a influências externas, especialmente em situações de liderança ou responsabilidade. O rei Acabe, apesar de seu título e poder, era conhecido por sua subserviência à sua esposa Jezabel, que o conduzia a más decisões e práticas idólatras. Essa síndrome se manifesta em indivíduos que evitam confrontos, se escondem atrás de outros e não assumem a responsabilidade por suas ações ou pelo impacto delas em seu ambiente. Agora vamos ver algumas características da síndrome de Acabe. Vamos lá. Fuga de responsabilidades. Indivíduos com essa síndrome tendem a evitar tomar decisões e assumir as consequências de suas escolhas. Também nós temos a submissão e manipulação. São facilmente influenciados por outros, especialmente por figuras dominadoras como Jezabel na história bíblica, e
perdem sua autonomia de pensamento e de ação. Também a falta de posicionamento. Evitam confrontos e conflitos, preferindo se calar ou se esconder atrás de terceiros, em vez de expressar suas opiniões ou tomar uma posição clara. Quais são as consequências negativas? A omissão e a falta de posicionamento podem levar a decisões equivocadas, caos e até mesmo a destruição de relacionamentos, famílias, empresas ou comunidades. A síndrome de Acabe serve como um alerta sobre a importância da integridade, da coragem e da responsabilidade na liderança e na vida em geral. A falta de posicionamento e a subserviência a influências negativas podem ter consequências sérias, tanto para o indivíduo quanto para aqueles ao seu redor. Que esta palavra fale ao seu coração, que você medite, faça uma análise, busque conhecer o seu posicionamento hoje. Que Deus te abençoe de forma preciosa e avassaladora. Queridos, você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Se inscreva aqui embaixo no botão inscrever-se. Se inscreva e após se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. E não esqueça um detalhe: comente o nosso devocional. O que falou contigo? O que trouxe de revelação para a sua vida? Faça uma autoanálise e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Também, queridos, não esqueça de dar o seu like. O seu like, ele é muito importante, ok? Dê o seu like, porque nós vamos ajudar o devocional a subir e chegar em outras pessoas. Também, amados, estamos nas redes sociais. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook você coloca somente @Ministério Pleno. E no TikTok você vai colocar ministériopleno.news e você vai nos encontrar lá no TikTok. Meus queridos, não esqueça, faça o seu comentário, ele é importante para nós. Também não esqueça de enviar esse devocional para alguém da sua família, para um amigo, para um colega de trabalho. Envie, porque com certeza essa palavra vai falar muito ao coração de muitas pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Espírito de Deus esteja sobre você. E eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo devocional. Um cheiro no coração. Abram-se, ó portais, para que entre o Rei em majestade. Venha sobre nós, cumpra o teu querer, tua vontade.